Durante toda a minha infância, eu ficava horas e horas na locadora da minha cidade, porque eu nunca tive nenhum console ou PC na época, e foi lá que eu conheci vários jogos incríveis, desde o Play 1 até o 4, e a primeira coisa que eu fiz quando consegui um celular há quase 4 anos atrás, foi pesquisar por esses jogos, e ver se eles tinham versões mobile, e para a minha sorte a maioria deles tinha porte, e os outros não tinham versões porque eram jogos exclusivos, principalmente jogos da Microsoft. Porém, com o tempo eu fui consumindo cada vez mais jogos, seja na locadora ou na casa de amigos, e tem alguns jogos que eu sempre fico indignado por não terem versões para celular. E se você acompanha o canal já tem um tempo, você provavelmente já assistiu os 3 vídeos que eu fiz sobre isso. Neles eu citei mais de 15 jogos que poderiam vir para celular, e adivinha só, a lista não acaba, isso é apenas a pontinha do iceberg, porém esse é o último vídeo que vou fazer nesse estilo, e por isso a lista vai ser um pouco maior em relação aos outros vídeos. Então bora lá, e eu já vou começar falando de uma das minhas franquias favoritas. Quem me acompanha já deve saber que eu sou fascinado por Doom, mas também essa porcaria é a segunda maravilha do mundo, porque a primeira vai ser o like que você vai dar nesse exato momento. Bora, eu não tenho o dia todo. Bom, como o próprio nome sugere, o Doom 69, quer dizer, 64, foi lançado para o Nintendo 64. É mesmo? E se tem uma coisa que eu achei muito ruim nele, foi a sua jogabilidade, porque o controle do Nintendo 64 é horrível para jogar FPS. Eu odeio jogar esse estilo no console, até mesmo outros games, como o 007 e Perfect Dark, porém recentemente eu comprei o jogo na Steam, foi apenas R$9, ou seja, todo o salário que eu ganhei do YouTube, e nessa versão a jogabilidade é infinitamente melhor. Sério, nem dá pra comparar, e é justamente essa versão que poderia ser portada para celular, e como o jogo é antigo e super leve, com certeza ele rodaria de boa na maioria dos aparelhos, até mesmo naquelas porcarias de 32 bits, e sem contar que os 2 primeiros jogos tiveram portes para mobile, que são extremamente fiéis às suas versões originais, e a única diferença do Doom 69, quer dizer, na moral deixa pra lá, essa piada é muito previsível. Enfim, a única diferença do Doom 64 para os 2 primeiros jogos é que ele é mais bonito, as sprites são bem detalhadas, ele possui uma nova arma que, apesar de ter esse ataque broxa, consegue aniquilar qualquer coisa na sua frente. Acho que a única coisa ruim nesse jogo é a sua música. Nos jogos clássicos, você tinha aquelas soundtracks maravilhosas, que sempre te deixavam inspirados para capotar os inimigos na bala. Já nesse jogo aqui, eu até entendo o motivo que eles fizeram isso. Esse jogo é bem mais sombrio e possui uma atmosfera bem mais dark em relação aos outros dois. Mas mesmo assim, como eu joguei ele depois de zerar os outros diversas vezes, eu fiquei meio desapontado. Mas fora isso, não existe nada que eu possa reclamar desse jogo, e eu adoraria jogar ele no celular. E já que estamos falando de Doom, bora continuar com ele. A franquia Doom tem diversos jogos, e sempre que uma franquia fica muito grande, é muito provável que vai existir um jogo que não é tão famoso como os outros. Não que ele seja ruim, ele só não caiu na mão da galera como os outros jogos. E se tem um game de Doom que sofre tanto com isso ao ponto de me dar pena, é o terceiro da franquia. Pense num joguinho injustiçado, viu? Olha mano, eu até entendo motivo da galera não gostar tanto dele, porque todos os jogos seguem o mesmo estilo de gameplay. Você passa de fase em fase, matando diversas hordas de inimigos com os mais variados estilos de armas, sempre com uma música épica de fundo, que você tem a obrigação de deixar o volume no talo. Já nesse aqui a coisa é outra, é um jogo que foca muito mais no terror ao invés da ação. Mas isso quer dizer que ele é ruim? Claro que não, como eu falei, eu entendo porque a galera não gosta dele. Mas uma coisa que eu acho meio paia é ver gente falando que ele é o pior da franquia. E isso nem ferrando é verdade. Ele é muito bom naquilo que se propõe a fazer. E eu falo isso porque também tinha um certo preconceito com ele. Mas isso foi bom, pois eu comecei sem expectativas e gostei muito. Agora tenho mais um jogo dessa franquia pra zerar diversas vezes. E o maior motivo por eu querer que esses jogos tenham portes pra celular é por causa dessa versão ridícula que eles fizeram. Na moral, como que os caras têm coragem de fazer um bagulho ridículo desses, mano? Nem a skin do Doom Slayer no Fortnite é tão horrível quanto esse jogo. Esse aqui sim é o pior game da franquia. Nem as crianças devem jogar isso, mas fazer o que é. E antes que alguém venha me dizer que o Doom 3 fosse um porte não oficial e blá blá blá. Sim, eu sei disso, mas como eu falei nos outros vídeos, o intuito é falar dos jogos que deveriam ganhar versões oficiais. E caso você tenha interesse no Doom 3, eu recomendo fortemente que você baixe a BFG Edition, pois ela é um remaster do jogo, além de ter como bônus os 2 primeiros jogos. Então é basicamente pegar 3 por 1, recomendo demais.
Ei seu emo, sim, é você mesmo seu cabeludo. Você que gosta desse estilo, você que pinta as unhas de preto, você que deixa o cabelo crescer pra esconder a desgraça do seu rosto. Tá procurando um jogo com visual gótico, não é? Pois eu tenho a solução pra isso. Blasphemous, um jogo Metroidvania com uma pixel art fenomenal, uma trilha sonora muito boa e lutas marcantes. Tudo isso pela incrível bagatela de um PC, mas isso é só pra baixar ele. Vai desembolsando mais de R$100 pra comprar, ou tenta a sorte pra não pegar um vírus, baixando naquele site que não pode ser nomeado pro YouTube. Não me dar uma chibatada. Eu gosto muito de jogos Metroidvania, e é por isso que eu parei de jogar esse estilo no celular. Sabe por quê? Bom, é porque não tem nada de bom do gênero nessa caceta de Play Store. Vamos parar pra analisar. Todo mundo sabe o estado deplorável dos jogos mobile hoje em dia. É difícil sair algo original com qualidade. A maioria dos jogos bons foram portados de outras plataformas, e sobre o gênero Metroidvania é uma junção dos jogos de Metroid e Castlevania. A franquia Metroid é da Nintendo, então nem ferrando que ela vai vir pra celular. Já a série Castlevania, bom, nós temos o Symphony of the Night, que é o jogo mais famoso da franquia, mas e daí? A série tem vários jogos, e muitos seguem o estilo Metroidvania, e nenhum deles além do Symphony foi portado. Até pensei em citar as coletâneas nesse vídeo, mas sinceramente, só de ver o estado em que estão, ou o preço delas já me desmotiva. Então seria bom se mais jogos Metroidvania fossem portados para celular, e o Blasphemous poderia ser um deles. Tem alguns pontos negativos que eu posso citar, como mortes injustas, poucos pontos de teletransporte, o que é ruim já que seu mapa é bem longo, e isso acarreta num vai e volta enorme, e também a sua progressão que é bem confusa lá pro final, mas no geral é um jogo que vale a recomendação, e com certeza rodaria na maioria dos celulares, mesmo tendo essa pixel art bem detalhada. E recentemente os caras anunciaram uma sequência, então acho que esse é um bom momento pra jogar essa coisinha. Recentemente eu fiz um vídeo zerando esse jogo, e uma galera perguntou se ele tinha versão pra celular. Quem me dera, mano. E como eu falei naquele outro vídeo, esse jogo é do mesmo universo que o Ritual of the Night, e adivinha só, ele tem uma versão pra celular. Essa caralha aqui tem uma versão, e esse aqui não tem. Qual a lógica dos caras, véi? E tipo, eu sei que esse porte tem diversos problemas, como uma otimização toda cagada, superaquecimento, e um preço muito alto pra o que ele oferece. Mas na moral, dificilmente esses problemas aconteceriam com esse camarada aqui, e vendo algumas análises de um pessoal, uma boa parte prefere bem mais esse jogo do que o outro, isso porque ele demora menos tempos pra zerar, não tem muita encheção de linguiça, os seus personagens são melhores, e ele roda lisinho em tudo que é computador, mas isso é por motivos óbvios, e como eu falei em outro vídeo anterior, o meu estilo de arte favorito é pixel art 8 bits, e a Play Store tá numa carência enorme por jogos assim. Tem algum ou outro que é bom, mas não é interessante ao ponto de me prender até o final, por isso seria muito bom se esse jogo maravilhoso viesse para celular. Um gênero que eu venho consumindo bastante esse ano são os jogos roguelike, aqueles em que você morre diversas vezes até zerar. Comecei essa jornada com Dead Cells, depois fui para o Hades, e agora eu conheci um novo vício, que é o The Binding of Isaac. O único problema é que eu não consigo fechar o jogo, simples assim, ele apenas não quer fechar, e não é como se eu estivesse tão viciado nele ao ponto de não conseguir parar de jogar e usar isso como piada. Confia. Bom, esse jogo surgiu como resultado de uma Game Jam, aquele evento de fazer o jogo em um curto período de tempo. Aqui você controla 6 personagens além do próprio Isaac. O game se passa em alguns calabouços que lembram um pouquinho os jogos de Zelda, já que o criador do game se inspirou na franquia, e por esse ser o jogo roguelike, as fases e os itens são gerados de maneira aleatória, e caso você morra, vai ter que voltar tudo do começo. Pode parecer meio chato isso, mas essa é a graça dos roguelikes. E aqui os calabouços possuem um total de 8 andares, que irão te proporcionar diversos desafios, como eliminar diversos inimigos e enfrentar um chefão no final de cada andar. Esse jogo também é muito bonito e tem uma boa jogabilidade, só precisa ter uma boa adaptação dos controles para que o seu porte seja bom. Fora isso, não vejo nada que possa impedir esse jogo de receber uma versão mobile. Me responda uma coisa, meu caro, você gosta de jogos de plataforma como o Sonic ou Donkey Kong? Se a sua resposta foi sim, então você vai gostar muito desse jogo aqui, por motivos óbvios. Olha pra essa personagem e me fala se ela não é o Sonic mulher, e lembra daquelas letras que você coleta do jogo Mamaco? Elas também estão presentes aqui, e obviamente existem diversas fases bônus, que variam entre pegar itens, até derrotar alguns inimigos, e além de contar com gráficos incríveis e bem detalhados, a jogabilidade e músicas desse jogo são incríveis. E pra melhorar ainda mais, ele é um jogo brasileiro. Vai achando que aqui a gente só faz merda, e como já tem diversos jogos brasileiros que receberam portes para mobile, não faria mal esse aqui também receber, mas acho que eu entendo o lado dos caras. Provavelmente eles fizeram isso por causa da pirataria, o que infelizmente é verdade. Muita gente ia pegar o jogo de graça, mesmo se tivesse dinheiro para comprar. É realmente uma pena, pois o fato dos controles serem bem simples torna o jogo muito acessível, sem precisar poluir a tela com um botão para cada dedo, sem contar que esse é um dos melhores jogos brasileiros do mercado. Mas fica aí a minha recomendação caso você tenha um
Com licença senhores, peguem seus celulares, coloquem fones de ouvido com o volume no talo, e escolham uma música, de preferência do gênero funk, pois agora o show vai começar. Katana Zero é um jogo com uma das melhores gameplays que eu joguei recentemente. Você passa por diversas salas, enfrentando alguns desafios. As missões são divididas em ambientes ao qual você deve macetar alguns inimigos, mas se for atingido por qualquer coisinha, pode ir se preparando para começar tudo de novo, já que o nosso protagonista consegue manipular o tempo. E como podem ver, esse jogo é muito estiloso. Que pixel art magnífica, mano. A sua trilha sonora também é incrível, e as animações são bem fluidas. À primeira vista parece apenas um joguinho de samurai, mas na moral, ó, o jogo tem uma história muito boa. Ele também tem um sistema de decisões que te motivam a zerar o jogo 2 vezes só pra ver o que vai acontecer. E até que existem bons jogos de samurai pra celular, mas nenhum deles se compara com esse. Se você é um cara que gosta dos jogos do Nintendinho, você com certeza vai se viciar nesse jogo, pois ele homenageia aos jogos da época. As suas dungeons são inspiradas em Zelda, e também tem essa cena onde um furacão te pega, que é uma clara referência ao Castlevania 2, fora outros aspectos dos jogos clássicos da época. Além disso, o jogo conta com músicas incríveis e excelentes personagens, tem várias decisões que você pode fazer, que irão mudar completamente o final do jogo, fora que ele também possui alguns finais secretos. É um jogo cheio de mistério e ação, tem partes onde você tá jogando de boa, e outras onde o seu orifício dá uma leve trancada. Esse foi o melhor jogo que eu zerei nesse ano até agora, gostei dele do início ao fim, e como ele é super leve pelo fato dele ter uma pixel art 8 bits, rodaria lisinho em muitas batatas. Eu vou resumir bem rapidinho esse jogo. Pega o Symphony of the Night e coloca uma mulher como protagonista. Pronto, isso resume bem esse jogo. E uma coisa bem interessante é que esse jogo surgiu como um RPG lá no final dos anos 80. E como qualquer coisa desse gênero, ele se inspirava em Dungeons & Dragons, até que o escritor decidiu mudar para um jogo de mesa, mas o seu mundo é bem rico em detalhes. Recomendo vocês darem uma olhada depois. E falando mais sobre o jogo, os seus poderes possuem uma mecânica de fogo e água, além de cada um ter seus próprios ataques. Tem alguns lugares que você só pode passar se usar o poder específico, porque se você for tentar fazer isso com o outro. Fora isso, ele é um Metroidvania normal. Você explora um mapa enorme, enfrentando vários inimigos ao longo da história, ao passo em que descobre mais sobre o universo e os demais personagens. E como eu falei lá no Blasphemous, seria muito bom se mais jogos nesse estilo fossem portados para celular. E esse aqui é uma boa opção. Pois é galera, o vídeo foi esse, e se você gostou dele e quiser interagir diretamente comigo, ou com os inscritos do canal, entra no meu servidor do Discord, e comenta aí o que achou do vídeo. Deixa o like e se inscreve se for novo. Mas é isso, até a próxima, falou!